Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa conversa, continuaremos com o capítulo 37, né, sobre cultura, sociedade e cultura no século XIX, e o nosso objeto será exatamente as ideologias políticas, né, que marcaram esse período. Então nós temos o socialismo, o liberalismo e o anarquismo. E também alguns apontamentos sobre cultura, né, e no caso falando aí sobre literatura. Então tá, eu vou dividir esse nosso bate-papo, obviamente vou seccionar isso, né, trabalhando primeiro com o liberalismo, que é essa ideologia que ganha fôlego, né, a partir dos escritos de John Locke, ainda no século XVII, né, fomenta aí até, serviu como um impulso para a Revolução Inglesa, né, a Revolução Gloriosa. Depois, num segundo momento, falarei sobre o socialismo, e aí fazendo a divisão entre socialismo científico e socialismo utópico, né, o socialismo científico com Marx e Engels, e o utópico com Robert Owen, Saint-Simon, né, e alguns outros, né. E por último, falando também sobre o anarquismo. Isso falando só sobre as ideologias, tá? E o anarquismo, né, nós temos aí Proudhon, Bakunin, né, nós temos vários expoentes desse pensamento que junto com o marxismo na sua versão científica, foram grandes críticos, né, foi um grande crítico do capitalismo, da exploração, né, que eles entenderam como exploração do homem pelo homem a partir da Revolução Industrial. Aí, num quarto momento, nós abordaremos a influência da cultura nesse período, ok? Então, vamos lá, tá? Então, o primeiro vai ser o liberalismo. O liberalismo é como eu já tinha apontado anteriormente, é uma doutrina política, né, e econômica que surge na Europa do século XVII, tá? E então, digamos assim, o principal pensador a discutir as questões do liberalismo foi John Locke, né, num livro bastante famoso, chamado Dois Tratados sobre o Governo Civil, no qual ele criticava duramente o absolutismo. Então a preocupação do Locke, como nós podemos ver nesse caso, é uma preocupação política. E por que isso? Por uma razão muito simples, né? O Locke concebia, e essa concepção vai acompanhar aí os séculos subsequentes, de que o homem é um ser racional e, como tal, é capaz de fazer suas próprias escolhas. Algo que era impensável, né, numa situação de absolutismo monárquico, né? O Locke, ele, como nós podemos perceber, né, ele fomentou a sua ideia de um governo que baseado numa perspectiva de representação política, tá? É um governo representativo, então é bastante interessante guardar essa informação. E, lógico, né, a partir do momento que eu falo de governo representativo, eu estou pensando num governo que representa os interesses dos cidadãos. Tá? É claro que isso abriria as portas, já no século XIX, para a chamada democracia. Mas o liberalismo, como o próprio nome diz, trabalha com a ideia de liberdade. E quando nós falamos de liberdade, estamos falando de situações em que o indivíduo, como um ser livre, como um ser racional, aí volta aquela coisa, é capaz de realizar essas suas próprias escolhas, né? E aí quando nós falamos de fazer essas próprias escolhas, significa que o pensamento liberal ele critica, por exemplo, essa ampla intervenção do Estado nos assuntos dos sujeitos, né? Ah, mas espera aí, Luiz, então tem alguma coisa que não estou conseguindo compreender, mas essa fala sua se aproxima da fala do Adam Smith, sem dúvida, né? Porque o Adam Smith vai ser o pai do liberalismo econômico, também conhecido como capitalismo. Quando o Adam Smith escreve lá publica em 1776, né, o Smith, um economista escocês, ele escreve em 1776 A Riqueza das Nações, ele está produzindo um texto no qual ele critica o mercantilismo e defende, né, como forma de desenvolvimento econômico, a concorrência entre os produtores individuais. Essa vai ser a tônica do capitalismo. Tá? Essa teoria também, né, dessa coisa da produção, da concorrência, também vai ser defendida por outro economista inglês, né, no caso David Ricardo, né, o nome é esse mesmo, né, porque a mãe, salvo engano, era portuguesa,
ou pai, mas não interessa. Um dos progenitores do Ricardo era de origem portuguesa, por isso o Ricardo tem esse nome, não é David Richard, não é um erro de tradução. Mas esses dois indivíduos eles vão tecer críticas exatamente à perspectiva do mercantilismo e como o mercantilismo opera num processo de limitação das potencialidades humanas. A mesma coisa em relação ao liberalismo político, né? Tanto é que quando você pega no liberalismo político, já pensando aí no século XIX, nós temos os escritos de John Stuart Mill, né? O Mill, mais um inglês, né? É engraçado que esses pensamentos, assim, a sistematização desse tipo de pensamento tem toda uma origem na Inglaterra, né? Não é nem na Europa continental. O Stuart Mill, ele aí sim ele fala de forma muito concreta sobre a perspectiva da democracia representativa, ou seja, os homens dotados dessa racionalidade fazem as suas escolhas políticas e aí nesse campo das escolhas políticas eles podem, né, eles escolhem, perdão, os seus representantes políticos e esses os representarão no parlamento diante do governo. E a função do governo é justamente garantir essas liberdades individuais. Então o governo ele não age, né, ele não age na questão da intervenção, não, muito pelo contrário. Através dos diferentes mecanismos o governo age pela proteção do direito do indivíduo à liberdade. Tá? Então essa é a premissa central desse liberalismo, ok? Aí nós passaremos agora para a discussão do socialismo, beleza? Olá, gente. Agora nós vamos falar sobre o socialismo e aí eu vou obedecer mais ou menos uma ordem cronológica. Tá? O socialismo na sua perspectiva, né, na sua chamada vertente utópica, né? E aí eu vou explicar o conceito de utopia brevemente para que vocês possam entender essa classificação. Claro que quem deu o nome de socialismo utópico não foram os socialistas utópicos, né? E, por outro lado, o socialismo científico, né? Mas vamos pegar, no geral, o que é o socialismo. O socialismo ele tem como fundamento uma concepção de sociedade igualitária, onde não haveria nem exploradores nem explorados. Essa doutrina, né, esse pensamento, essa ideologia política, ela vai surgir na Europa no contexto da Revolução Industrial. Né? Então, quer dizer, tentando explicar a Revolução Industrial, mas no sentido, assim, na percepção de que alguma coisa estava errada. E o que estava errado era a condição do trabalhador nessa situação de capitalismo industrial, de longas jornadas de trabalho, dessa percepção da exploração do homem pelo homem. Agora, o que acontece, tudo bem, né? Quando pega o socialismo no geral, eles estão colocando isso. Só que a gente tem que entender que o socialismo ele se divide em dois, como eu havia posto, né, em duas vertentes. Por que duas vertentes? Porque pensam, né, a forma como eles entendem que a sociedade pode chegar a essa sociedade igualitária diverge. Né? Os socialistas utópicos, eles não se autodenominaram dessa maneira, como eu já havia colocado, eles acreditam que através de ações pontuais, individuais, é possível fazer com que essa sociedade se torne igualitária. Né? Robert Owen, Saint-Simon, Proudhon, né? Eles, por exemplo, eles falam que era possível modificar a sociedade modificando a cabeça do homem, ou seja, uma proposta idealista. Né? É como se, por exemplo, chegasse num determinado momento, a burguesia compreendesse os problemas, as dificuldades da classe operária e decidisse, então agora vamos construir, né, diante dessa situação toda, uma sociedade igualitária. Tá? Essa concepção, né, não é que ela seja ela é equivocada, mas para os analistas, para os críticos da época, né, essa percepção, essa concepção, ela era errônea. Por quê? Porque qual a hipótese do burguês, tá, se apiedar das condições de vida dos operários e propor uma sociedade mais justa, mais igualitária?
Tá? Para você ter uma ideia, se na época não existia nenhum tipo de proteção ao trabalhador, né? O trabalhador não se aposentava, o trabalhador, não, se ele se adoecesse, não fosse trabalhar, ele perdia o emprego. Né? Então a realidade do operariado na Europa da Revolução Industrial era uma realidade completamente muito sofrida, muito terrível. Né? E aí os utópicos acreditavam, não, então vamos modificar essa sociedade através, né, de uma mudança da mentalidade dos homens, né? E aí alcançaria o reino da felicidade. Por outro lado, nós temos o chamado socialismo científico. Né? São dois os seus principais teóricos, Karl Friedrich Marx, né, e Friedrich Engels. Esses dois alemães, eles vão desenvolver uma teoria que preconiza a transformação da sociedade via revolução. Tá? Então é uma crítica. Também criticam o capitalismo, né? Sofisticam as suas análises, trazem conceitos importantes para a compreensão dos fenômenos ligados ao capitalismo. Então, por exemplo, conceito de mais-valia, superestrutura, infraestrutura, ideologia, modo de produção, forças produtivas, relações de produção, são todos conceitos, tá, que envolvem, que englobam esse mundo do modo de produção capitalista. Né? Materialismo histórico, dialética. Né? Então, assim, se vocês já tiveram oportunidade, já tiveram contato com o socialismo, com o marxismo, né, o pensamento marxista, vocês já devem ter visto em algum momento alguns desses conceitos. Então, como é que eles entendem essa sociedade? A sociedade capitalista, para os marxistas científicos, né, porque eles aplicam leis científicas para o entendimento do capitalismo, da história do homem, eles analisam o capitalismo, o fundamento do capitalismo é a propriedade privada. Então a única forma de você fazer com que a sociedade se torne mais justa é acabando com a propriedade privada. Certo? E como é que acaba com a propriedade privada? Então é um processo, né, esse processo ocorre da seguinte maneira. O operário, né, o proletário, que é o indivíduo que vende a sua força de trabalho, tomaria consciência da sua realidade material. A realidade material desse indivíduo é a exploração da sua mão de obra, né, daquilo que ele tem para vender, pelo capitalista. O capitalista compra essa força de trabalho do operário. Acontece que o operário, ele produz além do que ele necessita para sobreviver. Então aquilo que é produzido além do que é necessário para a sua sobrevivência é apropriado pelo dono dos meios de produção. A isso o Marx deu o nome de mais-valia. A partir do momento que o sujeito, esse operário, toma consciência dessa mais-valia, ele gera uma coisa chamada consciência de classe. Ou seja, ele começa a olhar o mundo pelos olhos do operário, não mais pelos olhos do burguês, ou seja, do dono dos meios de produção. A partir do momento em que ele toma consciência dessa realidade, né, então ele já não é mais influenciado pela ideologia da ideologia burguesa, então ele começa a formular uma ideologia própria, uma ideologia, ou seja, uma forma de interpretar o mundo, de interpretar esse real e transformá-lo em realidade. Tá? Essa é uma grande sacada que o Marx traz para dentro da análise das transformações sociais. Ele se organiza, né, em partidos operários, né, e no caso o partido seria o Partido Comunista, aí vocês vão entender o porquê. Essa organização, ela dotada, né, de uma percepção de mundo, de uma compreensão de mundo, orientaria os operários nesse processo, então abriria as suas mentes para que eles percebessem de forma mais clara, mais objetiva essa realidade material, tá? E a partir daí incitaria uma ação revolucionária com o objetivo de derrubar a ordem capitalista. O Marx não explica como aconteceria essa revolução, né? Se seria uma revolução como aquela que aconteceu na França, na Alemanha de 1919, né? Na Rússia de 17. Ele não explica isso. Ele diz que é necessário essa revolução. E essa revolução vem exatamente para acabar com a ordem social capitalista. Então o modo de produção capitalista seria derrubado,
né, pelo processo revolucionário, e aí se instauraria o socialismo. O socialismo vem, né, com essa mudança, com o fim da propriedade privada, mas o Estado ainda estaria presente, e a esse Estado daria um nome de ditadura do proletariado. Acontece que há uma distorção quando se fala em ditadura. A ditadura, nesse caso específico, nomeado por Marx, remete àquela ideia de ditadura no período clássico. Quando eu falo período clássico, estou falando Grécia, né? Grécia clássica, antiga. Que ditadura significava uma situação transitória em que um governo teria poderes excepcionais para resolver os problemas da sociedade. Então, nesse caso, a ditadura do proletariado, ou seja, o Estado defendido gerenciado pelos proletários, não seria mais o Estado da burguesia, tá? Representando os interesses burgueses, ele garantiria não apenas o fim da propriedade privada, mas também a passagem para aquilo que seria o estágio superior nessa concepção marxista de sociedade, seria o comunismo. Então, se na sociedade capitalista nós temos o Estado, né, o Estado representando os interesses de uma classe, no caso a classe burguesa, a existência da propriedade privada e todos os seus derivados, como mais-valia, né, essa exploração, vai por aí afora. Numa sociedade socialista, a ditadura do proletariado ela manteria as conquistas materiais dessa sociedade, então não está voltando para um mundo ideal agrário, pré-capitalista, não. O Marx não critica a Revolução Industrial, critica a exploração, né, promovida pelos burgueses com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial para o Marx é excelente, maravilhosa, né, garante a ideia de progresso. Então, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar com essa perspectiva. Aí, essa ditadura, esse Estado, agora na mão do proletariado, vai encaminhar o fim da propriedade privada e vai batalhar, né, vai criar as condições necessárias para que venha daí o comunismo, ou seja, uma sociedade sem Estado, sem classes sociais e sem propriedade privada. Então, assim, o fechamento do pensamento, né, do processo histórico capitaneado pelos socialistas científicos, né, Marx, Engels e seus seguidores, Lenin, Gramsci, né, os teóricos marxistas europeus como Perry Anderson, Eric Hobsbawm e outros, né, é a visão de que haveria uma transformação dessa sociedade em rumo a uma sociedade comunista. E aí a gente aproveita esse gancho para falar da outra doutrina política do século XIX, que é o anarquismo, ok? Então, já já a gente vê.